A paz do Senhor, queridos. Hoje estamos aqui fazendo uma visita na casa do irmão Luiz Carlos, da irmã Maria. Agradecer já de antemão, estamos recebendo o pastor Eusébio, diaconisa Cláudia. Estamos nessa comunhão bendita, tivemos uma feijoada abençoada. Que feijoada, que bênção do Senhor. Mas o mais maravilhoso, meus amados, é poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. E nesse momento, nessa casa abençoada, a gente vai estar falando um pouquinho sobre Deus. E esse falar aqui depois também vai ser transmitido dia 25/7, às 10 horas da manhã, no programa Palavra Amiga. Uma palavra para abençoar o seu coração. Se você deseja ouvir uma palavra de um amigo fiel, verdadeiro, é Jesus Cristo. E dia 25/7, você vai poder ouvir através da ICCO Web Rádio. Amém? Amém. A paz dos queridos, meus amados. Amém. Estamos aqui falando através da internet para todo mundo. Primeira pergunta que eu gostaria de perguntar para os amados: se estão felizes de servir ao Senhor na igreja ICCO, Igreja Cristã Casa de Oração? Amém. Amém. A minha vida muito. Eu vejo o Senhor em toda parte. Onde eu estou, o Senhor está comigo. Em tudo que faço, o Senhor está comigo. Nada, na minha enfermidade, o Senhor está comigo. Eu estou muito feliz na casa de oração, servindo o Jesus Cristo, nosso Deus, Pai poderoso. Eu também estou muito feliz na casa de oração CCO, porque tudo que eu tenho pedido para o Senhor, meu Deus, Ele tem me alcançado e me ajudado. Antes, como eu não tinha nada, andava perdido, por aí que não tinha condição de fazer isso, fazer aquilo. Hoje Deus está abençoando em tudo, até em emprego que eu não tinha, Deus abençoou. Tirar a primeira habilitação, Deus também abençoou agora, que antes também não tinha. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e ainda há de fazer. E eu abençoo tudo também, porque há muita coisa ainda para Ele fazer na minha vida e eu quero servir o Senhor, meu Deus, do lado dEle até os últimos dias da minha vida. Não desejo de sair nunca dos pés do Senhor, que é o único Salvador da minha vida. Amém. Graças a Deus. Diaconisa Cláudia. Bom, graças a Deus, eu também me encontrei muito aqui na SCO. Tive um encontro maior com Deus, porque a nossa vida é um aprendizado. A cada dia, um dia após o outro, nós vamos recebendo o Senhor e nós vamos aprendendo mais e mais. E eu tive o prazer, né, de estar junto com os irmãos, esse casal aqui. Amém. E eu vejo assim um agir do Senhor na vida deles muito grande. Eles têm disponibilidade, para eles nunca tá ruim, tá sempre alegre e faz por amor mesmo. A gente vê que faz por amor, nos trata também com muito carinho, com muito amor. Isso é muito importante, porque nós, eu e o pastor Eusébio, nós estamos na presença do Senhor, somos amados por Deus, nós sabemos, mas nós queremos também ver isso nos irmãos, né? A contribuição deles para com a gente. A gente vê o retorno do amor, né, do Senhor através das vidas, né? Porque na própria família, às vezes, a gente não encontra esse carinho que a gente tem com eles. É uma coisa assim tão diferente, irmãos, que eu fico até assim, porque é o cuidado do Senhor mesmo. Porque quando a gente serve a Deus, infelizmente nem todos da família conhecem ainda, entende? Então trata-nos, às vezes, com uma certa diferença. E nós estarmos juntos aqui com esse amor, então a gente vê Deus, então, através da vida deles conosco. Foi mais um casal de irmãos mesmo, assim. Amém. Tem estado junto, nos dando força. Então eu entendo que eu agir do Senhor através da vida deles. Amém. Eu digo os dois porque é o que mais está junto com a gente, né? O Senhor, assim como ele tinha ali João e tinha outro servo, Lucas, doutor Lucas também estava sempre junto. Quer dizer, tinha aqueles apóstolos mais junto com Jesus. Nós entendemos que eles são o casal que o Senhor tem colocado para estar bem ali junto com a gente. É o nosso esteio, né? Então eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Amém. Meus queridos, pastor Eusébio, mas o que eu vou falar muitas vezes soa até como elogio na frente dos amados. Os amados já me conhecem, a gente já está caminhando há um bom tempo. Eu não sou pessoa de ficar com falsidade com ninguém,
sou na simplicidade, mas procuro sempre agir de uma maneira bem transparente. O que eu tenho que falar, já falo. O que não tem, também me calo. Mas, glórias a Deus, eu honro a Deus, glorifico ao Senhor por ter pessoas aqui na CCO assim. Pessoas humildes, mas que se colocam na presença do Senhor, não olhando as dificuldades da obra, mas sim olhando essa alegria de servir ao Senhor. Eu sei que o Senhor tem propósitos maravilhosos com essa família. Quero fazer parte, estar junto com os amados, contemplando. E se for preciso, a gente vai estar chorando junto também. Mas queremos chorar de alegria. E você, meu amado, você está na sua casa, não sei o que você está passando. Deus sabe. Se você está ouvindo agora esse papo aqui, papo santo, né? A gente está falando sobre Deus. E como é maravilhoso se preencher, falar da palavra de Deus. Porque no mundo, quando a gente fala tanto, mas fala tanta besteira, que é a mesma coisa se não falasse nada. E aqui as poucas palavras que a gente entoa, já vai direto ao coração, já uma vida ouve, e aquela que dá crédito começa a buscar a Jesus Cristo. E o que liberta, o Senhor fala, o que liberta é a palavra de verdade. Muitas vezes ela vai doer, meus amados. Muitas vezes ela vai tocar na sua ferida, e você vai falar, muitas vezes até questionar, falar: Deus, eu vim à sua casa para ouvir sua voz, e o Senhor veio e me deu uma cacetada. O Senhor veio e tocou justamente na minha ferida. Ninguém sabia disso que eu estou passando, mas o Senhor veio e falou. Momento, você pode até pensar em desistir, pensar em não voltar mais na casa do Senhor. Mas eu falo para você, meus amados, e é essa pergunta que eu faço para os amados. Nesse momento que vocês estão na presença do Senhor, o Senhor falou alguma vez fortemente com vocês? Ao ponto de vocês pensarem: Senhor, eu preciso me acertar nisso. Não, O Senhor está falando comigo. não foi uma vez nem duas, foi muitas vezes. Oh, A gente ir buscar a palavra e o Senhor corrigir, ensinar e bater já no ponto, naquele ponto que a gente está precisando de correção. Então, aí você escuta, ouve a palavra do Senhor e você ainda às vezes dá uma fraquejadinha, mas você lembra da palavra, é onde é a vitamina para nós sair e continuar para frente, né? Amém. Então eu agradeço a Deus, porque por Deus ter colocado essa casa de oração aqui. Porque quando eu mudei nesse bairro aqui, quando eu morava no fundo ainda, estava construindo e levantando, agora já está mais adiantado, quase acabado. Um dia eu estava aqui aflita, precisando ouvir a palavra de Deus, não tinha condições de ir procurar uma igreja evangélica. Eu pedi ao Senhor que aparecesse aqui no bairro, que fosse uma salinha de oração evangélica para mim, que eu precisava ouvir a palavra do Senhor. Pois naquele dia não passou, nós estávamos fazendo essa parte da casa aqui, nós trabalhando, pintando, aí bateu a menina na porta, eu falei: entre, no portão lá fora, eu falei: entra. Ela entrou, trouxe um papelzinho, entregou na nossa mão, perguntou se eu acreditava em Jesus. Eu falei: claro que acredito. Ela falou: então vai ter um culto de oração ali, uma igreja evangélica, e eu queria que vocês participassem. Eu falei: nossa, mas eu vou mesmo, e guardei aquele papelzinho. Daí no dia, com aquele papelzinho guardado, chegou a hora, eu não convidei meu marido, não convidei ninguém, não falei nada, porque eu queria ver do lado dele como ele ia reagir. Falei: eu vou. E ele não falou nada, ficou quieto. Bom, falei: bom, eu vou hoje à vida na igreja. Ele falou: hoje? Falei: é. Eu falei: olha o papelzinho. Falei: onde será que é? Ele falou: falei: você fica fazendo a janta e eu vou. Ele falou: não, eu vou também. Aleluia. Eu vou também. Depois ele volta e faz janta junto. Ele não faz nada junto, não. A janta quem faz sou eu, né? Daí cheguemos, fomos lá, o Senhor falou que ele estava cumprindo o desejo do coração, ele era do meu coração. Aleluia. Era do meu coração. E depois esse evangelho veio parar aqui na minha casa. Amém. Aqui. E o Senhor usou um ungido seu para falar que aqui sempre ia ser uma casa de oração. Eles foram embora, ficaram aqui bastante tempo com nós, foram embora porque quiseram. Eu chorei, me abati muito com a saída dos
irmão mudaram de lugar, chegaram um lugar melhor. E eu mudei junto com eles. Depois eles foram embora e eu continuei pedindo ao Senhor. E aí até o dia que apareceu, eu estava com a casinha no chão, uma casa feita no fundo. Que no começo, quando começou, estava começando o primeiro cômodo para mim entrar dentro, eu morava no barraco. E agora a casa já pronta, quase pronta da frente, e lá no fundo que eu fiz para o meu filho morar. Meu filho foi embora, não tinha nada terminado ainda, não estava muito bonito ainda. Quando meu filho foi embora, meu marido falou, eu vou derrubar isso aí. Mais uns dias só eu vou derrubar. Falei, não derruba, vamos deixar. Falei, vamos alugar uma casa para os clientes, para evangelho. Porque não vai suportar vizinho e não vai suportar ninguém. O único evangélico que a gente tem. Fala a mesma palavra. Fala a mesma palavra. Não fica fazendo bagunça, não tem festa, não tem bebida, não tem barulho. Porque às vezes a gente acaba se envolvendo, então eu não queria isso aqui. Aí ia derrubar. O cara falou, mais uma semana eu vou derrubar. Apareceu o irmão Zé, no crowd. Conversemos aqui na frente. Daí toquemos esse assunto. O irmão Zé falou, mas eu estou querendo um lugar para mim cumprir o meu desejo do meu coração e a palavra de Deus. Que o Senhor falou que o irmão tinha que achar uma igreja. Montar uma igreja, que essa era a vontade de Deus. E olha, irmão, quem diria que essa igreja ia ser aqui em casa? Mas no fundo eu sabia, eu sentia. Glória a Deus. Eu sentia porque o Senhor falou que sempre será uma casa de oração. Amém. Sempre. O Senhor falou que o anjo tinha ungido a porta com sangue, que nenhum mal nunca ia ceder, que sempre seria a casa de oração. Glória. O irmão veio, combinou, olhou, gostou, começou, estamos aqui, vai fazer um ano. Amém. Aleluia. Vai fazer um ano com muita alegria. Verdade. Ó, não somos muitos, mas a qualidade eu tenho certeza que é boa. Amém. Tenho certeza porque eu vejo em mim, no meu marido, nos irmãos que nos acompanham, o crescimento evangélico, espiritual que cada um tem. Então eu agradeço a Deus por isso. Deus muito maravilhoso na minha vida. Mais uma vez o Senhor cumpriu o desejo no coração. Agora eu peço a Deus que nunca eu venha fraquejar e eu estar sempre perto do Senhor para não me esmorecer e ficar fraca. Mas se eu sou um pouquinho fraquinha, amanhã eu já estou forte. Porque eu tenho Deus, eu tenho certeza que tudo o Senhor está comigo. Deus, eu sou forte. Amém. Amém. Meus irmãos, você vê, né? O amigo, a gente muitas vezes pede para o Senhor falar conosco. Mas o amigo verdadeiro nem sempre vai falar aquilo que você quer ouvir. Nesse testemunho que eu ouvi, o Senhor veio e trouxe a resposta, está no coração da irmã. Mas tem casos, tem vezes que a gente vai lá pedir um conselho para o Senhor e o Senhor vai falar não. Você tem que aprender a ouvir o não. Mas, você vê como que Deus é maravilhoso. A próxima pergunta que eu ia fazer, até tocar nisso, como Deus abriu essa porta para montar essa igreja, né? Abençoada, como a gente falou. Por isso que também a obra do Senhor não é quantidade de gente. Muitas vezes as pessoas também não é falando contra megas igreja, cada um, Deus tem um trabalho. Que o seu trabalho seja abençoado, a gente ora para isso. E ore por nossos também, para o nosso trabalho. Porque aqui nesse bairro há vidas para ser salvas. E elas vão ser tocadas pelo Senhor Jesus Cristo através do nosso testemunho. O Senhor está nos capacitando, cada um. Se você tem vontade de fazer a obra, se você quer assumir um compromisso, não é para vir por curiosidade, meus amados. Você pode até vir, mas eu creio que você vai mudar esse seu querer se você vir. Eu te lá só para ver como que é a igreja. Venha, mesmo assim, venha. A gente vai te abraçar, vai te amar, e o Senhor vai falar contigo. Aleluia. E daqui a pouco você vai falar, pastor, eu quero ter um compromisso com Deus. Aleluia. Eu não sei, não. De repente você já andou nos caminhos do Senhor. Aqui tem testemunhos disso, né, irmão? Eu estava até conversando um pouco antes disso, antes do almoço, e o irmão Scar já estava dando testemunho. O preço alto que ele pagou, muitas vezes, por se afastar do caminho dele. E é isso agora que eu vou pedir para ele tocar, né? Falar dessa parte da sua vida. Porque muitas vezes a gente vê um homem, uma mulher de Deus tão abençoado, mas desejamos o que eles têm agora nesse momento, mas você não sabe o que ele passou para estar
Então, Luiz Carlos, Então, o testemunho que eu tenho para falar é que quando eu comecei em 21, eu fui evangélico, trabalhava com usina de motorista, aí eu fui batizado em 88, comecei em 87, 88. Eu fui batizado no Rio Capivari em 15 pessoas, 15 irmãos. De 15, só 5 seguiu a igreja, eu e mais 4. Eu segui um ano na igreja. Aí durante um ano eu fazia parte do grupo da mocidade na igreja, eu cantava louvores. Aí depois disso aí, um tempo, o pastor chegou num domingo que teve o culto. Esse domingo era o culto, na terça-feira teria culto de adoração de louvor. Aí no domingo ele falou, né, na terça-feira nosso irmão Luiz Carlos vai abrir o culto e fazer adoração de louvores na igreja. E o irmão Cláudio seria pregar a palavra. E eu estava ali na frente, sentado junto com a mocidade. Já comecei a suar frio, falei, mas justo eu, Deus está usando logo eu para fazer isso aí. Já bom, aceitei. A segunda eu fui trabalhar no serviço meu, que o pastor meu o patrão era pastor também, mas de outra determinação. E eu lá no serviço trabalhando eu falando, oh Senhor Deus, tomara que terça-feira não vá uma pessoa na igreja. Tomara que não vá ninguém. Só seja eu e mais os outros aqui conhecidos da igreja. E eu trabalhei aí na terça-feira, fui trabalhar de novo, aí parei o serviço 5 horas, cheguei em casa, tomei um banho, troquei de roupa, vesti o terno, peguei a Bíblia, subi para a igreja às 6 horas, cheguei lá, entrei atrás do altar que tem lá, ajoelhei e fiquei orando. O culto começava às 7. E eu orando e falando, Deus, me dá força. Na mesma hora eu falava, pedia para dar força, Deus, tomara que não parecia ninguém. Aí foi. Aí quando eu acabei de orar, deu aí no relógio, o meu relógio apitou 7 horas. Falei, agora é hora. Quando eu levantei, meus irmãos, eu olhei para frente, tinha gente até pro lado de fora da igreja. Glórias a Deus. Aí eu falei, meu Deus, agora não há o que fazer. Só a única coisa que tem que fazer é orar e agradecer a Deus. E vamos tocar. Aí eu peguei, o irmão que estava sentado pedi para se levantar, se levantaram. Fiz a oração com os irmãos e dei abertura do culto. Aí cantei os louvores. O primeiro louvor cantei, que lá que eu sempre cantava lá era o 15 da harpa, aquele foi na cruz. Aí depois cantava uns louvores, daí eu chamava os irmãos para contar testemunho, para cantar louvores, até dar o meu horário. Aí ele foi, começou a tocar, cantar, depois acabou o meu horário, passei para o irmão pregou, foi uma benção. Só na outra terça-feira era eu de novo, fazendo a mesma coisa, fiquei de novo. Aí na segunda terça-feira, até eu comecei até a cantar louvor também. Eu chamava um e eu cantava um, eu chamava um e cantava um. Quando eu fui ver no horário, eu já estava quase para terminar o culto. Eu tinha até esquecido de passar a palavra para o irmão. Passei até no horário. Aí ficou. Aí Deus abençoou, todo mundo concordou, por uma benção. Eu agradeço a Deus. Aí desse tinha um irmão que já fazia 10 anos que estava na igreja. Nunca foi se levantar para ir lá na frente, nem louvar, nem para abrir o culto, que seja, né? E aí ele começou. Como é que pode, né? O irmão Luiz Carlos já batizou esses dias, já tem 2 anos que está na igreja, já está lá na frente cantando e fazendo abertura de culto. E eu faz 10 anos que estou aqui, só estou no louvor e nunca chamaram para fazer nada lá na frente. Eu ainda falei para ele, eu falei assim, mas Deus sabe quem ele põe lá na frente. Eu acho que ele se ofendeu que eu disse isso. Aí ele começou a me insultar. Me ofender, que não sei o que eu queria, por que eu estava lá na frente, que às vezes eu estava pagando mais dízimo e oferta, que o pastor e o missionário gostavam mais de mim do que dos outros. E eu comecei. E aí ele chegou um dia na saída do culto e me deu um tapa nas costas. Nesse tapa nas costas que ele me deu, eu não gostei. Falei, eu vou parar de vir na igreja, porque se eu voltar, eu vou brigar. E eu não vou fazer isso, então eu vou me afastar. Afastei da igreja. Que provação. Passei da igreja trabalhando com esse pastor, na obra. Estava lá trabalhando, na tarde saí 5 horas,
já desacorçoado da vida, era solteiro ainda. Falei, você quer uma coisa? Não vou mais na igreja, eu vou passar no bar. Passei no bar, falei, me dá uma cerveja. Tomei a cerveja. Falei pro rapaz, dá um cigarro solto. Me deu um cigarro, acendi o cigarro. Falei, quanto é tanto? Paguei e fui embora. Eu virei a primeira esquina que eu virei, dei de cara com o pastor da igreja. E eu com o cigarro na mão, não sabia o que fazer com o cigarro. Eu peguei o cigarro, fechei na mão e comecei a apertar e aquilo começava a queimar e eu não podia falar nada. Aí eu falava amém, o pastor e falava, ô Jesus, o que é isso que está acontecendo? Falava amém uma coisa e respondia a outra. Até que o pastor foi embora e quando eu ia na mão estava tudo queimado na minha mão. Aí eu falei assim, Jesus, não é possível. Eu saí de lá e vim agora, peguei isso aqui, dou de cara, o pastor, nunca vi esse pastor na minha vida aqui na frente. Ele mora lá pra cima, lá de onde eu moro, o que ele está aí fazendo aqui hoje? Só para me encontrar. Tudo bem, fui embora para casa. Aí isso foi no fim de semana. Aí eu falei, bom, eu vou para casa da minha tia. Peguei um ônibus e fui. Uma chuva que Deus mandava. E eu lá, fiquei na casa da minha tia, depois no domingo à tarde eu vim embora. Domingo da tarde eu vim embora para casa, aí a chuva que Deus mandava de novo. Eu de blusa, de jaqueta, vidro do ônibus tudo fechado, que era o ônibus da Caprioli, tudo fechado, e eu suando frio. E a camisa molhada. Aí o rapaz estava sentado ao meu lado e falou, o que você tem? Eu falei, eu não estou passando bem, vou abrir o vidro do ônibus. Mas vai molhar aqui, já foi, eu não estou passando bem, estou passando mal. Ele olhou em mim, eu estava a camisa tudo molhada e jaqueta. Aí eu abri, e aquele negócio ruim. Daí eu falei, segura que o ônibus vai capotar. E a hora que eu fechava os olhos, eu vi o ônibus virando para cima e para baixo, capotando. Aí eu falei assim, Senhor Deus, o que é isso? E foi até eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, não demorava para pagar a pensão, eu fui no banheiro para tomar banho, caí no banheiro. Lá. Aí os irmãos chegou, que era tudo irmão da igreja também, que era tudo família, que era tudo da mesma religião que eu estava. Chegaram, pegaram eu, punharam em cima da cama, aí levaram lá para o pastor, foram lá, chamaram o pastor, o missionário.